Fala para o Senhor agora, pede para Ele falar com você, irmãos. Arranca a palavra, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Peça para Deus, que você não quer sair daqui sem ouvir a voz dEle. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, nós queremos Te louvar, nós queremos exaltar Teu nome, mas nós queremos ouvir Sua voz, porque a Sua voz, ó Pai, que vai nos conduzir, Pai, a um lugar seguro. É a Sua voz que vai gerar fé em nossos corações para que possamos viver uma vida abundante. Porque a fé ela vem por ouvir a Sua palavra. Então, fala conosco. Glorifica Teu nome neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, vai de encontro, ó Deus, de toda dúvida, toda incredulidade, caia por terra agora. E em nome de Jesus eu dou uma ordem para todo espírito maligno que tenta gerar distração, confusão na alma, que tenta gerar incredulidade, que às vezes diz para a pessoa ir embora, às vezes traz um desconforto. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, fica à vontade neste lugar, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que bom, Jesus está aqui, irmãos. Ele está aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. Nós vamos conversar um pouquinho sobre uns caras que fez uma grande diferença e serve de exemplo para nós. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo é um dos segundos livros mais lidos da Bíblia. A pessoa lê Gênesis, aí começa a ler Êxodo, aí para e começa de novo Gênesis, Êxodo. Mas não deveria ser assim, né? Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Êxodo 17, verso 8. Vamos à palavra. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Até está bom. Aleluia. Irmão, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre oração, sobre intercessão. Vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, que é a oração. Todo filho de Deus, ele precisa entender, ele precisa compreender que a luta dele não é contra carne e nem sangue. A luta dele é contra principados e potestades.
O que são principados e potestade? O que são, irmãos? São o quê? Isso, são demônios. Todo filho de Deus, ele tem que ter essa consciência de que a batalha dele não é carnal, não é física. A batalha dele é espiritual. Então, quando nós entendemos quem são os nossos inimigos e nós começarmos a guerrear contra os inimigos certos, nós vamos começar a ter vitória. Glória a Deus. Quem quer viver uma vida vitoriosa aqui? Amém. O segredo é você lutar, primeiramente, com as ferramentas certas, as armas certas, e também você tem que atirar no inimigo certo. Glória a Deus. Às vezes, nós estamos lutando contra pessoas. Às vezes alguém fala da gente, às vezes alguém faz algo que não agrada a nossa pessoa, e nós já achamos que alguém não gosta da gente. Fulano não foi com a minha cara, né? Ciclano não gosta de mim. E todas aquelas conversas, né? Que é natural que as pessoas têm. Só que as pessoas começam então a virar todas as armas deles. Eles começam a virar contra pessoas. Começa a virar contra as pessoas. Começa a virar arma contra filho. Começa a virar arma contra o marido. A esposa contra o esposo. Né? Começa a virar arma contra o patrão. Ou o patrão contra o funcionário. E aí começa uma guerra louca, né? É o filho contra o pai, filho contra a mãe. E aí começa uma guerra que não termina bem. Porque estamos lutando a guerra errada. Não é a guerra que Deus falou para a gente lutar. Então nós vamos tentando resolver as coisas no nosso braço, na nossa força. E é por isso que tem muitos filhos de Deus que estão vivendo uma vida de derrota. Uma vida de derrota, uma vida de sofrimento, uma vida de dores, uma vida de angústias, uma vida de enfermidades, de ansiedades, depressões. Porque as suas batalhas muitas das vezes não têm sido guerreadas da maneira certa e não têm tocado o inimigo certo. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Nós precisamos entender, irmão, que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Existe uma guerra sendo travada nesse exato momento, enquanto estamos aqui reunidos. Se o Senhor abrisse os nossos olhos agora e nos mostrasse as regiões celestiais, você iria ver anjos e demônios numa batalha. Os demônios tentando nos destruir, tentando ceifar as nossas vidas, tentando gerar medo, incredulidade, angústia, tentando acabar com a gente. E os anjos do Senhor estão nessa batalha, nos dando vitória, enquanto estamos aqui adorando, louvando a Deus e ouvindo a palavra. Amém? Existe uma batalha espiritual. E se nós não nos atentarmos a isso e achar que tudo é normal, nós vamos perder. Porque sabe quando que o inimigo ele ganha a batalha? Sabe a melhor forma do inimigo vencer você e eu? É quando nós negligenciamos, falando assim: eu não tenho inimigo. A pessoa que tem aquela mentalidade: eu não tenho inimigos, eu não tenho guerras para travar no mundo espiritual. Uma vez eu perguntei, na verdade um monte de vezes já perguntei para as pessoas: você acredita em Deus? A pessoa fala: você acredita demais em Deus e tal. E você acredita no diabo? Ele fala: não, no diabo não acredito não. Eu falo: então tem que acreditar, cara. Você tem que acreditar que o diabo existe. Porque se você não acredita que ele existe, como que você vai guerrear com aquele que você não acredita que ele existe? Então ele vai prevalecer e você, sem entender o que está acontecendo, porque para você não existe. Mas é ele muitas vezes trabalhando para separar, para gerar divórcio, para gerar discórdia, sabe, irmão? Para gerar brigas, contendas, confusão, mágoas, rancores. Porque tem gente que pensa que o diabo ele guerreia assim, só joga uma enfermidade, ou mata. Não, o diabo ele trabalha, irmão, ele vai minando as pessoas, e vai gerando sentimentos, vai gerando coisas dentro das pessoas, e as pessoas vão ficando amarguradas, desanimadas, não conseguem orar, não conseguem buscar.
Então, não negligencie o nosso adversário. Não negligencie que você tem inimigos. E esses inimigos não são humanos, são espirituais. Aleluia. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Pastor, mas o que tem a ver com esse texto? Aqui a palavra de Deus está falando sobre uma batalha que está sendo travada aqui. O povo de Israel estava seguindo para a terra prometida, eles já estavam para entrar na terra prometida, eles estavam no caminho de ir para a terra prometida. E Amaleque, com um grande exército, então começa a impedir o povo de avançar. Eles não querem permitir que o povo de Israel passe por aquele lugar, então começa a guerrear e lutar contra o povo de Israel. E Deus dá uma ordem para Moisés, dizendo que Moisés agora deveria tomar um posicionamento. E agora Moisés chama Josué, coloca Josué à frente da batalha com o povo, aleluia. Enquanto isso, Moisés diz que iria subir no monte, e ali Moisés estaria intercedendo. Ali Moisés estaria com as mãos levantadas, intercedendo para que Josué lá embaixo pudesse vencer aquela batalha. E olha o que é interessante. No versículo 8 diz assim, ó: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Sabe qual que é o que significa a palavra Refidim? Primeiramente, Refidim era uma região. A palavra Refidim significa descanso. Aquele lugar teria que ser um lugar de descanso, aleluia. O povo deveria chegar ali e encontrar descanso, mas Amaleque, o endiabrado, com o seu exército, ele então começa a atormentar o povo de Israel. Irmãos, todas as vezes que nós estamos querendo buscar um descanso em Deus, um refrigério, você pode perceber que muitas das vezes o Amaleque, sabe quem que é Amaleque? Quem que era essa galera? Era ladrões, salteadores, eles eram homicidas. O interesse deles era saquear, era tirar a paz, era tirar a alegria do povo de Israel. E às vezes você está buscando um descanso, né? Está buscando um refrigério em Deus, e de repente você se depara com batalhas, né? Quantas vezes você começou a buscar Deus, né, irmãos? E veio batalhas. Quantas vezes você começou e fez um posicionamento diante de Deus e falou: agora eu vou começar a orar, agora eu vou começar a ler a Bíblia, agora eu vou voltar a ser fiel no dízimo oferta, agora eu vou perdoar fulano, ciclano, e de repente você pensa que está em paz e de repente vem um furacão, vem alguma situação para te tirar a tua paz. E o que eu devo fazer diante disso? Eu devo retroceder? Eu devo aceitar? Ou eu devo me levantar em nome de Jesus e partir para cima do inimigo? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Olha só, versículo 9 diz assim: então ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. O que ele terá na mão? O bordão de Deus. Em algumas Bíblias vai estar a vara, e em algumas Bíblias vai estar cajado. Glória a Deus. Ele diz: eu estarei no monte e eu estarei com um cajado levantado. Por que o cajado? Porque Moisés, desde o dia que ele teve o encontro com Deus na sarça ardente, aquele cajado era um símbolo de autoridade que Deus havia dado para Moisés. A maioria das coisas acontecia através daquele cajado. Cajado é de madeira, e madeira lembra o quê? Cruz, madeiro, aleluia, glória a Deus. Então está ali Moisés usou esse cajado quando o mar vermelho se abriu. Ele usou o cajado para manifestar os sinais de Deus lá, as 10 pragas para Faraó. Então, quando fala do cajado, ele estava falando: eu vou estar lá no cume do monte, usando a autoridade que Deus me deu. Oração. Olha que interessante, aqui eu vejo a forma de Deus trabalhar.
alguns avançando, indo para cima e outros intercedendo. Aleluia, glória a Deus. Olha só, olha como que nós podemos simular isso aqui. Vamos dizer, o marido ou a esposa está desempregado, e ele vai procurar emprego, e ele vai ali fazer a parte dele, ele vai bater nas portas, ele vai levar currículo, aleluia, e a esposa fica ali em casa fazendo o quê? Usando a autoridade que Deus deu para ela. Senhor, em nome de Jesus, vai abrindo portas, Pai, vai quebrando todo impedimento, todo embaraço. Abre portas agora, Senhor, abre portas, glorifica teu nome nisso, sabe? Ele vai e a esposa intercede, aleluia. Quando é a esposa vai pôr a mão na massa, o maridão intercede. Irmãos, um nível de intercessão precisa crescer no nosso meio, porque senão nós não vamos contemplar vitórias grandiosas. Então chegou o tempo de nos posicionarmos. Vai nessa força que eu vou estar orando aqui por você. Vai nessa força, porque eu vou estar intercedendo. Irmãos, nunca despreze uma intercessão. Nunca despreze as pessoas que falam assim, ó, você pode ir que eu vou estar orando por você. Se ela realmente estiver orando, prepara para ver coisas grandes acontecendo. Eu lembro, vou citar algo que eu ouvi, né? E nós, por muitas vezes, a gente fazia evangelismo na rua. E houve um tempo em que Deus havia movido em meu coração: olha, você vai fazer o seguinte, você põe o pessoal para evangelizar, e você fica na casa de Deus, fica na igreja orando e intercedendo. Eles vão e você fica intercedendo. Você acredita que eu ouvi pessoas dizer para mim que o pastor era preguiçoso, porque não queria evangelizar e ficava na igreja orando? Você entende isso? Mas eu devo julgar essas pessoas? Eu devo condenar elas? Não. É porque não tem o conhecimento, o discernimento do mundo espiritual. O quão poderoso é a oração de um justo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Irmãos, você vai para cima de alguma coisa, você vai resolver algo, peça a oração. Ore, claro, você faz a sua parte, ore, mas quando você for, peça para alguém, esteja intercedendo por mim que eu estou indo para resolver uma situação. Esteja intercedendo por mim que eu vou ali evangelizar tal pessoa. Esteja intercedendo por mim que eu vou ministrar um louvor em tal lugar. Interceda por mim, me cubra de oração. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Nós precisamos exercer isso em nome de Jesus. Mas olha só, então eu estarei no cimo do outeiro, no cume do monte, e o bordão ou o cajado de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém Arão e Ur subiram ao cume do monte. Moisés não subiu sozinho. Sobe Arão e Ur. Arão é irmão de Moisés, um sacerdote, né, que Deus escolheu. Todos os levitas, quando você fala de Levi, são descendentes de Arão. Glória a Deus. Então, e Ur era um desses companheiros de Moisés que também fazia diferença no seu tempo. Não falava-se muito de Ur, mas ele estava naquele momento ali para ser um apoio para Moisés. E aí vamos olhar aqui, irmãos, na ótica humana, na ótica física. Imagine agora Josué com esse exército, né, escolheu homens, pessoas para ir nessa batalha. E quem sabe alguns poderiam falar para Josué, cara, nós estamos aqui na guerra, olha lá, Arão, Moisés e Ur estão lá de boa lá, e nós aqui na guerra, cara, nós precisamos de gente. Porque nós precisamos ampliar o exército, eles estão lá no monte lá. Pessoas que não têm entendimento do poder de alguém que intercede, não entende essa dimensão espiritual, o quanto Deus age através da intercessão.
Eles criticam os que oram, criticam os que tiram tempo com Deus, criticam o que intercede. A intercessão, ela faz muita diferença, irmãos. E olha o que acontece. Josué era obediente. Ele era obediente. Eu vou subir para o monte e você vai para a peleja. Você vai de frente. E ele obedeceu e foi. Agora, olha só, se isso não acontece com muitas pessoas. No versículo 11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Moisés levantava o cajado, que era a autoridade que Deus havia dado para ele. O povo prevalecia. Começava a detonar tudo, quebrar tudo. Vamos para cima e vamos que vamos. Aleluia, glória a Deus. E vá para a espada daqui, porque o negócio não era light não, irmão. Era espada, era tudo que podia. Até pedrada, né, irmão, rolava. Porque o negócio era sério. Enquanto Moisés levantava a mão, eles avançavam, eles venciam a batalha e prevaleciam. Mas quando Moisés, cansado, abaixava a mão, a Bíblia diz que imediatamente Amaleque começava a prevalecer. E imediatamente o povo começava a perder, porque o intercessor que estava lá orando, ele baixou as mãos. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Nós não podemos ter pausas de oração, irmão. Nós temos que orar todos os dias. Todo o tempo que nos for possível, nós temos que orar. Então Moisés baixava a mão, o povo perdia. Mas na hora que Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Ah, meu irmão. O que tem de gente perdendo batalha porque parou de levantar as mãos. Lembra que eu falei que o cajado também representa a autoridade? Jesus disse assim, ó: eis que eu vos dou poder. Jesus, ele nos deu autoridade. Autoridade significa poder. Jesus nos deu autoridade no nome dele. Glória a Deus. E o que acontece se eu não uso esse poder? Eu perco batalha. Então eu tenho que aprender a usar essa autoridade que Jesus me deu, irmão. Eu tenho que usar ela em todo tempo. Irmão, às vezes eu penso abobrinha. E não é abobrinha mesmo não, irmão. É abobrinha mesmo, coisa errada. Aqui, ó. Aí eu falo, em nome de Jesus, sai daqui, capeta. Eu te repreendo. Em nome de Jesus, eu não aceito esses pensamentos. Isso não provém de mim. Eu lembro, eu sou do tempo, irmãos, que passava muito na internet, rodava muitos vídeos, né, que você pegava o disco da Xuxa e rodava ele trás para frente, né? Ela falava um monte de coisa lá, né? Umas coisas, eu acho um absurdo, né? Todo disco, até evangélico, se rodar trás para frente, vai falar um monte de coisa horrível, né? Mas tudo bem, alguém fez o teste lá, falou que era do diabo, tudo bem. Aí eu sou do tempo que você pegava a garrafa de Coca-Cola e você invertia, estava escrito alô diabo. E continua escrito alô diabo, né, irmão? Ao contrário. Eu sou do tempo que tudo que iria fazer, falava-se que era demônio. Tudo era demônio, tudo era demônio, tudo era demônio. Só que nós chegamos a um tempo que infelizmente eu prefiro voltar para o tempo que acreditava-se que tudo era demônio, do que o tempo que nós estamos vivendo, que não existe demônio. Já não se acredita mais que o demônio pode estar agindo. Eu sou do tempo que quando falava de depressão, tudo no que eu já orei muito, falava, é depressão, é diabo. Já queria dar 2 pés no capeta. É depressão, vem que diabo, quer pegar você pro chifre. E, entendeu? Tudo era diabo, tudo era demônio. Mas com o tempo eu aprendi também que alguns são um problema da alma que precisa ser trabalhado, né? E a maioria estrondosa é demônio. Mas nem todos. Mas a maioria estrondosa era demônio. Aleluia.
O problema é que nós generalizava, tudo é demônio, então tudo era capeta. Mas nós sabemos que o diabo, às vezes ele usa o momento que a pessoa está frágil, está no momento de ansiedade, no momento de depressão, e ele também usa aquela circunstância para afligir a pessoa. Porque nós chegamos num tempo que ninguém agora quer pôr a mão, porque a pessoa falou que tem depressão, não quer repreender o mal. Não vou orar, porque senão a pessoa fica chateado, né? Se não eu orar e falar que tem demônio, a pessoa vai ficar triste. Vou deixar a pessoa lá então. Não vou orar. Então é melhor às vezes nós ser um pouquinho mais radicais, achar que tudo é diabo, do que chegar no nosso tempo e não achar que o diabo nem existe mais. Eu sou do tempo que doía um pouquinho aqui, em nome de Jesus, não aceito essa dor de cabeça. Eu machucava o dedo, Senhor, estaca esse sangue agora, em nome de Jesus. Eu queimava, eu tenho o hábito, queimei o dedo, eu passo no cabelo, que falaram que era bom, né, que não cria bolha. E eu já faço assim, ó, queimei, eu queimo muito, né, o Rafa sabe, né? Trabalha lá com as máquinas, queima. Aí eu, está repreendido em nome de Jesus. Sai todo mal agora, não vai dar bolha. E assim, tudo. Eu sou do tempo em que o carro dava um defeito e nós não encontrávamos, nós colocávamos a mão, eu repreendo, esse demônio está tocando esse veículo, e pá, batia a chave, funcionava. Ou então nós localizava o problema logo em seguida. Você está entendendo? Agora não, então agora nós temos a autoridade, nós temos o poder de Deus a nosso favor, mas o que a gente faz? A gente deixa o cajado, a guerra, o inimigo vindo com tudo, e nós achamos que é normal, e deixamos o cajado de lado. Chegou o tempo de levantar o cajado. O que é esse cajado? É a autoridade que Jesus nos deu no seu nome. Use o poder de Deus, irmão, seja qual for o problema, seja um probleminha ou um problemão, seja uma dorzinha ou uma dorzona, porque toda dorzona, ela veio de uma dorzinha, ela começou a doer um pouquinho, todo câncer começou com um carocinho, uma coceirinha, um desconforto, um mal-estar, você está entendendo? E o que nós fazemos? Não é nada não. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de câncer, eu repreendo todo o mal, não aceito isso na minha vida, na minha família, e quebra tudo em nome de Jesus. Por que as pessoas viam mais sinais? Porque usavam o cajado, aleluia, oh glória. Então, Moisés levantava o cajado, o povo prevalecia, Moisés abaixava e o povo perecia. Será que alguma circunstância que você está perdendo não é porque você deixou de usar a autoridade que Jesus te deu? Você deixou de ser um intercessor? Você deixou de orar como você orava? Será que agora você não está vencendo as suas batalhas no seu braço, no seu intelecto? Quem sabe você está, eu estou estudando a respeito disso. Irmão, estude a respeito disso, mas ore. Eu lembro de um rapaz, nós acompanhamos um tempo, depois não quis ser mais acompanhado. Aí ele falou que virou ateu, e está tudo bem. Ele falou que agora ele era ateu, mas está tudo jóia. Mas não acreditava que ele... Tudo bem. O ateu ele não acredita nem em Deus, nem no diabo, né? Então, pessoa que tem medo do diabo, fala que é ateu, ele não é ateu. Ele acredita em alguma coisa espiritual. Tá, nós estávamos acompanhando ele, e um dia ele sentiu um mal-estar. E ele foi pesquisar no Google o que era aquilo. E no Google apareceu um monte de sintoma, falando que aquilo que ele sentiu era infarto. Então aí ele ficou mais doido ainda. Ele passou mal mais ainda. Foi uns dias assim que tivemos que orar por ele. A mãe dele levou para o hospital. O médico falou, cara, você está tudo bem? Não, mas eu li no Google. O Google falou. Entendeu? Surge um negocinho, vão lá no Google e pesquisa, começa a ficar atribulado, começa a ficar perturbado. O Google falou isso, é isso. Irmão, ora em nome de Jesus. Eu não estou proibindo você de conhecer as coisas. Você pode conhecer, mas você tem que orar, meu irmão. Mas é coisa física. Deus, o meu Deus, o que eu sirvo, Ele opera no espiritual e no físico. Quando o cara estava lá, aleijado, lá, paralítico, Jesus falou, levanta e anda, camarada. Era só espiritual? Não, irmão, era físico, a perna dele não funcionava, a coluna dele não funcionava. E Jesus orou, falou, levanta e anda. Aleluia.
Mania da gente querer misturar as coisas, né? Separar as coisas. Isso aqui tem que ser um médico, isso aqui tem que ser isso, e isso aqui a gente ora, isso aqui não ora. Não, eu oro por tudo. Aleluia. Eu já orei por pessoas que estavam passando mal, e na hora que nós estávamos orando, a pessoa já estava indo para o UPA. Aleluia. Ela foi para o UPA e chegou lá. Na hora que eu cheguei lá, já estava bem. Aleluia. Nós não dá diagnóstico médico, entendeu? A gente ora e a pessoa decide, e ela vai lá. Mas muitas vezes a pessoa já chega lá curada. Glória a Deus. Eu não estou falando que você não tem que procurar um médico. Não procura, mas não confie no médico. Confie em Deus. Invoque o poder de Deus, repreenda todo o mal e toma posse da bênção que Deus já determinou sobre a sua vida. Use o cajado, irmãos. Não, pastor, irmãos, eu estou aqui à disposição para orar por você, mas existem coisas, querido, que você vai ter que orar. Você vai ter que usar essa ferramenta. Vai que você está num lugar que nem pega Wi-Fi, nem tem internet, e não funciona o telefone, irmão. Como você vai ligar para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho? Como? Irmão, ora, aleluia. Ora. Vai chegar o momento que vai estar só você e Jesus. Aí não tem como você correr. Use isso. Pastor, mas eu erro, eu falho, eu sou imperfeito. Irmãos, se você olhar para você e encontrar essas imperfeições, eu também encontro em mim. Sabe o que eu faço? Se vier alguma acusação, eu me arrependo. Falo, Senhor, eu quero me consertar agora. Me perdoa, em nome de Jesus. E em nome de Jesus agora sai essa capeta. É igual o pastor que estava no jejum, no propósito. E ele estava no propósito e viu uma goiaba, a coisa mais linda, assim, sabe aquelas goiabas que estão à beira do muro, eu quero chamando ele, né? A goiaba maravilhosa. Ele foi lá e pegou a goiaba, né? Comeu a goiaba, nem lembrou, e estava lá na igreja, e de repente manifestou um demônio, e ele mandando o demônio embora, e o demônio falou, eu não vou sair. Por que você não vai sair? Porque você comeu uma goiaba. Ele olhou assim, Senhor, perdoa por ter comido a goiaba. Senhor, quebrei o jejum. Agora Satanás, com goiaba e tudo, sai agora, em nome de Jesus. E o demônio teve que sair. Está entendendo? Com goiaba e tudo, vai embora. Porque o inimigo quer te acusar para que você não use a autoridade que você tem no nome de Jesus para sair. Irmãos, se fosse olhar para as nossas falhas, nós não expulsaria demônio nenhum, porque não é por nossa força, pelo poder de Deus. Aleluia. Nós podemos viver uma vida vitoriosa. Use a autoridade. Ora, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. No versículo 12, irmãos, quando você começa a ter uma vida de oração, intercessão, Deus começa a levantar pessoas para orar com você. Pessoas para te ajudar, aleluia. Nós não ficamos sozinhos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha, então, as mãos de Moisés eram pesadas. O que acontecia ali? Moisés, de tanto ficar com o braço levantado, segurando lá o cajado, irmãos. Quem aqui já ficou segurando um negocinho? Ainda que leve. Dali a pouco o negócio vai pesando, vai pesando. E está levinho. Né? A pessoa que não está segurando muito tempo, ela vai, ele pega e brinca com a sua cara. Aqui, cara, está levinho, você está morrendo. Né? E ele está... E Moisés estava desse jeito, não estava aguentando o peso do seu braço, porque o sangue desce, né? E ele ia perdendo a força. E o povo perecia. Até que os dois amigos dele, glória a Deus, o irmão dele e um amigo, Arão e Ur, as mãos de Moisés eram pesadas, no versículo 12. Por isso, tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. No começo da intercessão é pesado. No começo da intercessão, da oração, que você começa a usar a autoridade, o negócio começa a ficar pesado, irmão.
parece que está mais difícil. Mas vai chegar um momento que o próprio Deus vai enviar descanso, aleluia. O que eles fizeram? Pegaram uma pedra, Moisés estava lá. Colocaram a pedra para Moisés. Moisés sentou na pedra, aleluia. Ó, sentar não é bom? Vai ser horas lá de pé, meu Deus do céu. E a batalha que não acaba, quase anoitecendo. E eles colocam um lugar e ele senta. E eles dois seguram a mão. Meus filhos, eu preciso do Moisés também. O Everton é as minhas cobaias de sempre. Vem aqui, Everton. Sentou longe, mas não teve jeito, né? Quando a igreja estiver gigante, eu vou ver vocês lá no fundo da igreja. Eu vou chamar vocês. O Everton vai sentar então. Olha, e vocês sobem um pouquinho. Não, tá bom dessa altura, né? Olha aí, agora segura a mão dele. Pode soltar o peso. Vocês têm que ficar na posição, que senão vocês vão sofrer. Agora Moisés está com o cajado na mão, aleluia. As mãos levantadas, o povo está vencendo, aleluia. Agora Moisés está sentado, descansando, em paz, aleluia. Já não está mais difícil, já não está tão complicado mais. Por quê? Porque Deus levantou dois que ajudou ele nesse momento de intercessão. É por isso que quando Deus moveu o seu coração, falou assim: vai lá orar com ele. Vai lá orar por ele. Às vezes nós estamos aqui no momento de oração, às vezes Deus fala para você: ora lá por ele. Vai lá interceder por ele. Sabe o que você está fazendo? Você está trazendo descanso. Amém? Descanso. Por quê? Porque a oração não pode cessar. Se você está cansado, nós viemos aqui para te ajudar. Deus sempre vai enviar socorro. E nem sempre a sua oração vai ser pesada. Glória a Deus. Tem gente que ora, não está onde... Fica aí. Está cansado? Se você estiver cansado, que vocês estão na posição errada. Tá não? Hã? O Hélio está não. O Moisés não está não, né? Agora você entende que Deus, Ele não quer que a gente faça a obra gemendo, com dor, sofrendo. Deus poderia ter falado: sai daqui, o negócio é com Moisés, solta, o negócio é com Moisés. Se ele quer vencer, ele tem que sofrer, deixa sofrer aí. Deixa sofrer, tem que pagar preço. Não é assim que as pessoas falam? Tem que pagar preço, tem que sofrer. Irmão, no começo pode ser sofrido, dolorido. O começo de tudo não é fácil, sabe? Mas nem sempre vai ser pesado e sofrido. Aleluia, porque Deus te ama e Ele quer trazer descanso, Ele quer te fortalecer, Ele quer levantar pessoas para te ajudar. Está difícil, Moisés? Está ficando difícil? Tá. Aleluia, está vendo? Mas Deus não é assim. Ajuda Ele nessa caminhada. Louvados, aplauda os atores aqui, louvado seja Deus. Aleluia. Você entende? No começo pode ser difícil e pesado, mas se você perseverar, irmão, você vai sentir alívio, vai ser tranquilo. Aleluia. Seja um intercessor. Use a autoridade que Jesus te deu. Use o cajado em nome de Jesus. Na nossa casa, irmãos, eu louvo a Deus, porque meus filhos, eles não sabem o que é ir para o médico. A única vez que foram para o médico foi quando exageraram e arrancou sangue, né? E na hora a gente está sem fé, né? De destacar, né? E aí levou. Mas as pessoas perguntam: você já foi para o médico? Você pergunta para eles, eles nem lembram quando que eles foram no médico. Hoje o nenenzinho solta um punzinho. Vamos levar para o médico. Dá uma febrezinha. Médico. Tudo é médico. Não se ora. Não profetiza. Não declara. Não usa o poder e a autoridade que Deus deu, irmão. Está me entendendo? Use o poder de Deus, independente do tamanho do problema.
As mãos eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. A fio de espada. Ele desbaratinou o inimigo por completo. Deixa eu dizer algo para vocês. Deus quer que nós viemos derrotar o inimigo por completo. Por completo. E Deus diz assim no versículo 14: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deus deu uma palavra de juízo contra Amaleque, que Amaleque iria desaparecer da terra porque tentou impedir o povo de Deus de entrar na terra prometida. Está me entendendo? Glória a Deus. Naquela época a briga era no braço, né, irmãos?